Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Há mais ou menos um ano e meio, um promotor de justiça lá no Amazonas chamou uma advogada de cadela durante um processo de julgamento pelo júri. Esse caso está parado porque pelo menos 10 outros promotores que deveriam seguir com a ação, dar seguimento à ação penal, estão se declarando impedidos, suspeitos, por conhecerem aí o promotor, o agora aposentado. É um pouco sobre esse caso e a misoginia envolvida nele que eu quero falar hoje no Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no YouTube, no meu canal, Alexandre Bahia, assim como o Birosca News está disponível em várias plataformas, como por exemplo o Spotify. Se você gostar desses conteúdos, curta, compartilhe, assine o canal, sugira temas aqui para a gente poder discutir. Pois então, o caso aconteceu no Amazonas. O promotor Valber Luiz do Nascimento, que lá em 2023, durante um julgamento do júri, ele então chamou, fez uma comparação da advogada com um cachorro, comparou, portanto, com uma cadela, dizendo sobre lealdade, dizendo que ela teria lealdade de uma cadela, alguma coisa parecida com isso. Menos de um mês depois disso, ele já conseguia a sua aposentadoria, ele se aposentou e agora segue aposentado. O prêmio que ele recebeu do Ministério Público do Amazonas pela sua atitude foi a aposentadoria integral. E desde então, ela procurou um advogado, essa advogada procurou um advogado para representá-la criminalmente contra esse promotor por injúria. E esse processo ele está parado há mais ou menos um ano e meio porque todos os promotores que são designados sucessivamente para darem conta aí desse caso, eles se declaram impedidos, suspeitos por relações. Parece que todos os promotores do Amazonas conhecem de perto, intimamente, o Valber e, portanto, eles se declaram impedidos, suspeitos para não pegarem o caso. Esse caso ele corre o risco de prescrever, ou seja, corre o risco de que a ação penal acabe sendo extinta sem que haja apuração de responsabilidade, porque nenhum promotor quer aparentemente pegar esse caso. Mas é isso que parece do que está acontecendo, né? É, a gente sabe que a Constituição garante uma certa liberdade tanto ao Ministério Público quanto à defesa no júri, tanto que se fala em ampla defesa e tradicionalmente se permite um pouco mais dá-se um pouco mais de liberdade nas manifestações, tanto da acusação quanto da defesa, no júri. Coisas que talvez não fossem permitidas fora da realidade do júri. No entanto, o ataque pessoal a um outro colega, principalmente quando esse ataque vem revestido de misoginia, principalmente quando esse ataque acaba reforçando a discriminação que mulheres sofrem no direito, tanto advogadas quanto promotoras e juízas. Promotoras e juízes, essas figuras bastante raras dentro, respectivamente, do Ministério Público e da magistratura. E aí a gente conhece vários relatos de mulheres na área do direito, que atuam na área do direito, que falam sobre a discriminação, a misoginia, o preconceito, de que elas são vítimas e que esse caso acaba reforçando esse tipo de situação. O advogado contratado pela vítima está falando exatamente em corporativismo, ele está dizendo que não se está achando um promotor para cuidar do caso, exatamente que os promotores estão protegendo o colega aposentado. Essas são palavras do advogado da ofendida, mas o fato é que é inaceitável que dentro do estado do Amazonas nenhum promotor seja isento o suficiente para pegar o caso, se sinta isento o suficiente para pegar o caso e levá-lo a julgamento, quer dizer, e aí a defesa vai ter toda a chance de mostrar que chamar a advogada de cadela não é algo ofensivo, e o promotor, por outro lado, exigir o cumprimento da lei. Aliás, esse é o papel do Ministério Público, ele é o fiscal da lei, ele tem esse papel de garantir que a lei, se quebrada, se violada, seja o responsável seja efetivamente responsabilizado por isso.
o que não está acontecendo. Se nem o Conselho Nacional de Justiça, nem o Conselho Nacional do Ministério Público atuarem nesse caso, pode ser que esse caso prescreva, porque ninguém está querendo levar esse caso adiante, o que é absolutamente inaceitável. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. E a qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.